Oi, eu sou a Marina, tenho 29 anos, 1,64 de altura e 56 quilos. Adoro me exercitar e tenho duas irmãs, ambas já casadas. Nossa família é muito unida, e sempre recebemos visitas em casa, promovendo pequenos eventos e encontros que acabam reunindo todo mundo. Foi em um desses momentos que conheci o Pedro, um jovem que estava no terceiro ano do ensino médio, prestes a fazer o vestibular. Ele era filho do primeiro casamento do marido da minha irmã. Pedro era um rapaz moreno, magro, com cerca de 1,70 de altura, quieto e bastante tímido. Dava para perceber que ele era do tipo mais reservado, provavelmente com pouca experiência em muitas coisas da vida. Meu marido, por outro lado, sempre foi muito receptivo e aberto a novas experiências. Nossa relação é baseada em muita cumplicidade e confiança, o que nos permite explorar juntos algumas fantasias e desejos. Sempre fomos pessoas que gostam de imaginar cenários e situações diferentes, muitas vezes nos divertindo com ideias que envolviam outras pessoas, até mesmo vizinhos ou conhecidos. Mas uma fantasia em particular me chamava muita atenção, a ideia de estar com alguém mais jovem. Durante uma viagem a Natal, acabei realizando essa fantasia com dois jovens que conhecemos na praia. Foi uma experiência que gerou muitas conversas entre eu e meu marido. E desde então, começamos a brincar com a ideia de repetir algo semelhante. De forma leve e descontraída, passamos a imaginar potenciais candidatos na nossa vizinhança, sempre mantendo tudo no campo da fantasia. Nessas brincadeiras, meu marido costumava simular situações, usando até os dedos para representar o contato com alguém mais jovem, sempre de forma lúdica e divertida. No dia 5 de abril deste ano, fomos convidados para uma festa de aniversário de uma das minhas irmãs. O ambiente era familiar, cheio de convidados, casais com filhos, outros com netos e muita animação. Entre todos estava o Pedro, um jovem prestativo que ajudava a distribuir guloseimas para os convidados pela casa. De vez em quando, ele passava perto de onde estávamos sentados, eu e meu marido, conversando sobre coisas simples e descontraídas. Em um desses momentos, meu marido fez uma proposta inesperada, quase como uma brincadeira. Ele sugeriu algo relacionado ao Pedro, algo que, na hora, me deixou surpresa e cheia de emoções conflitantes. Foi como se uma onda de sentimentos tomasse conta de mim, e minha reação imediata foi abraçar e beijar meu marido, demonstrando uma mistura de excitação e curiosidade. Era uma ideia ousada, algo que até então só existia no campo da fantasia. Durante o resto da festa fiquei inquieta, pensando na possibilidade de que aquilo pudesse se tornar realidade. É difícil explicar exatamente o que senti, mas era uma mistura de ansiedade, curiosidade e uma certa empolgação. Decidi deixar a decisão final nas mãos do meu marido, confiando nele para conduzir a situação da melhor maneira. No dia seguinte, o Pedro precisava voltar para sua cidade, e meu marido se ofereceu para levá-lo até a rodoviária, já que ele teria que passar por aquela região para o trabalho. Todos concordaram, e eu fiquei apenas observando, sentindo uma emoção nova e difícil de descrever. Saímos por volta de 1h da manhã, e o carro tinha espaço suficiente para que o Pedro pudesse descansar durante o trajeto. No caminho, enquanto o garoto dormia, comecei a conversar com meu marido sobre como tudo aquilo aconteceria. Era um momento de muita expectativa e ao mesmo tempo de confiança no nosso relacionamento. Sabíamos que estávamos explorando algo novo, mas sempre com respeito e cuidado. Sem qualquer tipo de pressão, meu marido me respondeu que agiríamos naturalmente, esperando uma iniciativa por parte do Pedro. Concordamos com isso e seguimos em frente. Chegamos em casa por volta das 2h da manhã. Ao entrarmos na garagem, o Pedro acordou. Mostramos a ele um quarto onde poderia tomar um banho e vestir uma camisa do meu marido para dormir mais confortavelmente. Enquanto isso, fomos para nossa suíte tomar um banho relaxante, embora o clima estivesse um pouco tenso. Depois do banho, meu marido foi até a sala e encontrou o Pedro assistindo TV. O garoto disse que havia perdido o sono. Quando ouvi isso, fiquei ainda mais ansiosa. Eles estavam sentados em um sofá grande, conversando sobre o filme que passava na televisão. Quando entrei na sala, vestindo um vestido leve e confortável, com os cabelos soltos, sentei-me entre os dois no sofá.
Meu marido parecia um pouco desconfortável, como se estivesse lidando com sentimentos conflitantes. Ele estava claramente com ciúmes, e eu percebia que ele estava tentando processar a situação. Eu me perguntava, será que ele estava com medo de me dividir? Mas ao mesmo tempo sabia que não havia motivo para preocupação. O Pedro era apenas um jovem que estava ali, e não representava nenhuma ameaça ao nosso relacionamento. Para acalmar meu marido, dei-lhe um beijo carinhoso e sussurrei no seu ouvido, perguntando se ele queria desistir daquela ideia. A resposta dele não veio em palavras, mas em um beijo longo e intenso. Naquele momento, entendi que ele estava disposto a seguir em frente. Sem planejar nada, começamos a explorar aquela situação de forma natural. A sala era ampla, com um tapete e várias almofadas no chão, criando um ambiente aconchegante. Cansada, deitei-me no tapete da sala de bruços, de frente para a TV e de costas para os dois. Meu vestido era leve, e a silhueta do meu corpo ficava visível mesmo à distância. Meu marido, ainda no sofá, parecia indeciso sobre como agir. Ele tentou manter uma postura natural, observando discretamente as reações do Pedro. Decidi apagar a última lâmpada da sala e diminuir o brilho da televisão, criando um ambiente mais intimista. Meu marido me olhou e sorriu, entendendo completamente o que eu estava fazendo. Ele percebeu que eu estava tentando criar uma atmosfera mais confortável para todos. Enquanto isso, o Pedro não parava de olhar para mim, notando cada movimento que eu fazia. Depois de alguns minutos, meu marido fingiu acordar e me chamou para o sofá. Eu, fingindo estar sonolenta, me sentei entre os dois e deitei minha cabeça no colo do meu marido, com as pernas encolhidas e o corpo levemente virado para o Pedro. A nova posição deixou minha silhueta ainda mais próxima do garoto, e ele parecia claramente feliz com aquela mudança. Fingi dormir, e meu marido fez o mesmo. Em poucos minutos, o Pedro começou a olhar mais atentamente para mim, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Então, em um movimento sutil, aproximei-me ainda mais dele, deixando meu corpo quase encostado no dele. Foi nesse momento que o garoto, com uma atitude mais ousada, começou a me tocar de forma delicada, explorando o que estava ao seu alcance. Eu me mantive imóvel, tentando controlar minha respiração, enquanto Pedro continuava suas carícias. Meu marido, ainda no sofá, observava tudo discretamente, movendo-se de vez em quando para ter uma visão melhor da cena. Aos poucos, comecei a me mover lentamente, como se estivesse dançando, aproximando-me ainda mais do garoto. Nesse ponto, o Pedro parecia ter entendido completamente nossas intenções. Ele continuou a me tocar, agora com mais confiança, enquanto eu me deixava levar pela situação. Meu marido, ainda observando, parecia dividido entre o ciúme e a curiosidade, mas não fez nada para interromper o que estava acontecendo. Eu me deixei levar pela situação, movendo-me suavemente enquanto sussurrava baixinho: "Quero ele, meu amor. Quero ele aqui." Meu marido, ouvindo meus pedidos, parecia refletir sobre como prosseguir. Enquanto isso, o Pedro continuava suas carícias, alternando entre toques delicados e mais intensos. Em um momento de maior intensidade, repeti meus desejos, quase gemendo: "Quero ele. Quero ele agora." "Você deixa?" Meu marido, então, respondeu de forma que o garoto pudesse ouvir: "Sim, pode levar dele, mas preciso conversar com ele antes." Levantei-me e dei um beijo caloroso no meu marido, seguido de um beijo no Pedro. Percebi que o garoto era inexperiente, quase desajeitado. Meu marido perguntou ao Pedro se ele já havia feito algo assim antes, e o garoto, envergonhado, admitiu que não. Meu marido riu e disse: "Pô, com essa idade ainda não?" O Pedro ficou vermelho, e meu marido perguntou se ele queria continuar com a aventura. O garoto respondeu: "Se a dona Marina quiser, eu quero." Sugeri que ele fosse tomar um banho, enquanto eu conversava com meu marido. Assim que entramos na suíte, eu estava ansiosa e meu marido, segurando meu rosto com as duas mãos, perguntou: "E você quer continuar?" Eu respondi: "Eu quero o que você quiser." Com os olhos fixos nos dele e a voz rouca, acrescentei: "Eu quero conhecer ele todinho. Quero que ele venha aqui atrás de mim." Quando voltamos à sala, encontramos o Pedro de banho tomado, ainda vestindo a mesma camisa, mas visivelmente inquieto. Perguntei o motivo, e ele respondeu: "Queria ficar sozinho com você no quarto que me indicaram."
Quando questionei o porquê, ele admitiu: tenho vergonha. Naquele momento, meu marido pareceu considerar encerrar a situação, pois, para ele, não cabia uma exclusão, fosse ela qual fosse. Eu, pensando rapidamente, sugeri que fossemos todos ao quarto, com meu marido apenas observando de longe. O garoto concordou, e assim fizemos. Ao chegarmos ao quarto, o Pedro começou a se despir e sentou-se na cama. Em total silêncio, eu apertei a mão do meu marido, sentindo uma mistura de expectativa e nervosismo. Eu podia sentir a tensão no ar, a excitação palpável que tomava conta do quarto. Meu marido, sentado em uma pequena poltrona no canto do quarto, observava tudo com um olhar atento, mas calmo. Ele estava ali, a 2 metros da cama, onde o Pedro estava sentado, apoiado nas mãos, com o corpo franzino e uma expressão de nervosismo e expectativa. Tremendo de ansiedade, aproximei-me do garoto. Deitei-o de costas, posicionando-o de forma que ele ficasse completamente à vontade. Com um cuidado quase maternal, comecei a explorar seu corpo, como se estivesse redescobrindo algo novo e fascinante. Meus movimentos eram lentos e cheios de intenção, como se quisesse transmitir confiança e carinho. Enquanto isso, trocamos olhares e sorrisos, criando uma conexão que parecia transcender o momento. Eu sabia que ele estava nervoso, então fiz questão de acalmá-lo, sussurrando palavras de encorajamento. Calma, calma, eu dizia, tentando tranquilizá-lo. Aos poucos fui descendo, explorando cada parte do seu corpo, até chegar ao ponto onde ele mais desejava ser tocado. Fiquei ali, dedicando-me completamente a ele, até que ele deu sinais de que estava prestes a atingir o ápice. Olhei para ele com um olhar carinhoso e repeti: calma, calma. Nesse momento, senti uma onda de emoções. Era como se estivéssemos vivendo algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Minha intimidade estava completamente entregue àquele momento, sedenta por mais. Virei-me e posicionei-me de forma que ele pudesse me encontrar. O Pedro, ainda um pouco desajeitado, posicionou-se atrás de mim e com cuidado começou a explorar. Era evidente que ele estava descobrindo algo novo, algo que nunca havia experimentado antes. Sua inexperiência era tocante, e eu fazia questão de guiá-lo, mostrando-lhe o caminho. Ele ia fundo e voltava, como um explorador cauteloso, mas determinado. A cada movimento, ele parecia ganhar mais confiança, e eu podia sentir sua excitação crescendo. Quando percebi que ele estava chegando ao limite, pedi que ele se deitasse de costas. Peguei sua mão e a posicionei sobre meu corpo, conectando-nos novamente. Dessa vez fui eu quem tomou a iniciativa, movendo-me lentamente, sincronizando nossos corpos. Ele estava quase lá, e eu sabia que não demoraria muito. Parei por um momento e olhei para meu marido perguntando: quer também? Ele, inicialmente confuso, levantou-se e aproximou-se. Eu, em um estado de delírio, voltei à dança que estava fazendo, incentivando o Pedro a continuar. Vai, Pedro! É assim mesmo que se faz, eu disse, enquanto ele acelerava seus movimentos. Foi então que ele atingiu o ápice, e eu pude sentir sua entrega completa. Ele estava exausto, mas eu ainda não havia terminado. Meu marido, ainda em pé, parecia estar em um estado de choque, quase sem acreditar no que estava acontecendo. Chamei-o para se aproximar, e ele veio, ainda hesitante. Enquanto isso, o Pedro e eu estávamos deitados de lado, um de frente para o outro, ainda conectados. Joguei minha perna sobre ele, mantendo-o próximo, enquanto meu marido se posicionou atrás de mim. Ele, em um ato de paixão e entrega, se juntou a nós, completando a conexão que já estava tão intensa. Foi um momento de união, onde todos estávamos completamente envolvidos no mesmo sentimento. Meu marido se apoiou nas minhas costas, seu hálito quente na minha nuca, enquanto trocava olhares e sorrisos discretos com Pedro. Enquanto isso, o garoto, recuperando o fôlego, começou a se mover novamente, mostrando que ainda havia energia para continuar. Eu o incentivei, ajudando-o a retomar o ritmo. Meu marido, vendo isso, quis participar novamente e assim, os dois se alternavam, criando uma dança harmoniosa e cheia de cumplicidade. Foi uma experiência intensa, onde todos estávamos completamente entregues ao momento. Eu, no meio daquela conexão, sentia uma gratidão imensa por ser quem eu era, por poder viver aquela experiência única. Olhei para trás e disse ao meu marido: amor, é melhor você ficar lá atrás. Já está ocupado na frente.
Ele obedeceu e assim continuamos. Naquele momento eu estava completamente preenchida, recebendo a atenção de ambos. Era como se estivéssemos em um fluxo, onde cada movimento era sincronizado e cheio de significado. Eu me contorcia, gritava e me entregava completamente àquela sensação indescritível. Quando finalmente chegamos ao ápice, foi como uma explosão de emoções. Todos nós nos entregamos completamente, e eu pude sentir a conexão profunda que havíamos criado naquele momento. Depois disso, fomos para outro quarto, deixando o Pedro descansar. No dia seguinte, levamos o garoto até a rodoviária. No caminho, pedimos a ele que mantivesse tudo em segredo, que aquilo fosse algo só entre nós. Ele concordou e, pelo visto, funcionou. Desde então, nossa vida conjugal melhorou muito. Hoje somos ainda mais cúmplices, compartilhando uma conexão que vai além das palavras. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima. Beijos!